Olá, pessoal, pesquisadores de impacto, sejam todas muito bem-vindas aqui a mais uma entrevista aqui no nosso podcast com pesquisadora contratada. Hoje eu estou aqui com uma aluna super querida que vai contar a trajetória dela para vocês, que é a Mariana Padilha. Mariana, em primeiro lugar, quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite de vir aqui compartilhar a sua experiência, contar a sua história para inspirar e para ajudar outras pesquisadoras como você. Seja muito bem-vinda. Já que é um prazer estar aqui. Muito bom. Começa então se apresentando, conta aqui para as outras pesquisadoras, para os outros profissionais de pesquisa que estão nos vendo ou nos ouvindo. Quem é você? Qual a sua área de atuação? Conta um pouco da sua trajetória, por favor. Olha, eu sou Mariana Padilha, né? Eu comecei fazendo Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou engenheira agrícola de formação. E desde então, eu sempre gostei da área acadêmica. Eu era daquele tipo que se envolvia nas pesquisas com os professores, iniciação científica, né? Sempre gostei dessa área. Também dava aulas, né? Na graduação, fazia parte da parte de aulas de mentoria, enfim. Sempre gostei dessa parte acadêmica. Mas fazia pesquisa na área, sempre gostei da área de energia, desde então desenvolvia várias pesquisas nessa área, enfim, com os professores. E depois, né, que eu terminei, eu sempre tive vontade de fazer mestrado. Terminando a graduação, eu fui trabalhar numa empresa na área de engenharia. Não surgiu fácil essa vaga, tá? Foi complicado, até porque engenharia agrícola no Rio de Janeiro não é algo fácil, né? Não é assim, o Estado não tem esse costume de produção agrícola, né? Assim, não é uma área forte no Rio de Janeiro, enfim. E aí fui trabalhar no interior da Bahia, né? Numa empresa de pesquisa aplicada. Fazia avaliação de obras de ferrovia. E fiquei fazendo essa avaliação ambiental durante um tempo, até que eu percebi que não era para mim ficar na estrada, né, fazendo a avaliação, era um dia a dia bem pesado. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro, pedi demissão, a empresa era do Rio de Janeiro, me contratou para me mandar lá para a Bahia. Depois eu falei, não, eu vou fazer o mestrado. Eu tentei entrar para a COP, na UFRJ, para a área de planejamento energético. E consegui entrar no programa, é um programa bem legal e bem reconhecido, né? Tem vários laboratórios lá dentro que fazem projetos de políticas públicas na área energética, para governo, enfim. A gente trabalha para empresas também que contratam a universidade, né? Tem todo esse link. E eu fiquei um tempo trabalhando, estudando, fiz mestrado e doutorado no planejamento energético da Que COP. legal. Isso. E enquanto isso, né, é muito importante a gente ter, enquanto a gente está fazendo a parte acadêmica, lembrar também de se envolver em projetos, né, que Uhum. sejam em projetos de extensão, sejam em projetos que deem visibilidade para fora da universidade também, né? Então, assim, existiam os laboratórios lá dentro e eu participava dos projetos de vários laboratórios diferentes na área de planejamento energético. E quando terminou, né, o mestrado e o doutorado, eu participei, fiz várias coisas diferentes, sabe, lá dentro. Aham. Por exemplo, Teve uma políticas públicas. experiência, né, vasta, assim, em diferentes projetos. Sim, inclusive avaliação de estádios de futebol. Até Olha que legal! só eu conheci mais de 100 estádios de futebol no Brasil, pessoalmente, Caramba! Que máximo! Muito sim, bom. avaliando os estádios, enfim, você vê que não é diretamente ligado à área de energia, mas é Uhum. tudo, gente, tudo que a gente faz
é válido, é Conta, uma né? experiência e conta. A É o gente não tanto precisa que eu seguir, falo isso. Aham, a porque gente é não você precisa seguir mostrar só numa linha. o tanto de coisa que vocês estão fazendo dentro da academia, né? Aproveitar toda essa oportunidade, né, do que vocês fazem e produzem lá dentro e mostrar isso nos processos seletivos. Isso é um grande diferencial. Exato. Então, tudo que a gente faz conta, né? É experiência, vale a pena. Então, fiz muitas coisas diferentes. Participava de editais de P&D. Toda vez que abria um edital de P&D, eu fazia questão de participar. Olhava chamadas públicas, de consultas públicas. Eu estava sempre participando, Em contato com movimento, professores. Gente, na área acadêmica, a gente também não pode se afastar dos colegas. A gente tem que estar sempre participando dos grupos, a gente tem que estar presente, porque quem não aparece não é lembrado, exato, né? Então, a gente tem exatamente. que estar sempre em contato com os professores. Os professores, toda vez que surge uma oportunidade, eles lembram de você, né? Os colegas lembram de você, então é importante a gente estar sempre trabalhando junto, em grupos diferentes, não ficar sempre no mesmo grupo, Perfeito. variar. Então, comecei a fazer também, a- fui chamada, através da minha publicação de doutorado, eu fui chamada para fazer um grupo de pesquisa com o pessoal do Reino Unido, e aí também fiz contato com o pessoal da Espanha. Então, assim, a gente Foi tem que abrindo, né? Abrindo fui abrindo. oportunidades e fazendo parcerias e, claro, construindo o que eu falo que vocês são, né? A sua autoridade, o seu nome, né? Como especialista na área, isso é muito bacana. Exatamente. E aí eu pensei, agora minha carreira é pelo caminho acadêmico. Agora é esperar abrir uma vaga, né, Um de professora. concurso. Sim. Só que eu penso da seguinte forma: até quando eu vou esperar isso? E por outro lado, eu penso assim, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa limitação geográfica no sentido assim, eu não consigo Uhum. me ver morando por muito tempo longe do mar. Eu não consigo. Demais. Uhum. Eu preciso estar perto do mar. Então, eu fico pensando Uhum. assim, É uma se abrir um. prioridade para você, né? E você, como aluna mentorada, sabe que eu falo muito sobre isso, né? A vaga que você busca tem que estar alinhada com as suas prioridades profissionais, claro, e pessoais, porque nós somos uma pessoa só, né? E aí você vai produzir muito melhor se você está num ambiente que te dá essa energia que você precisa. Então, assim, ó, Exato, pensamento perfeito, Mariana. É sobre isso mesmo. exato, Jaque. Então, eu fico pensando assim, poxa, se abrir um concurso, vamos dizer que o concurso esteja ótimo, mas abre no interior do Brasil, eu não vou fazer, não Uhum, vou fazer, né? uhum, Então, eu falei, gente, eu posso. com- é, Só que a gente, ao longo dos anos, né? Você fala muito disso no seu uhum. curso, né? A gente vai, a gente passa muitos anos nos formando, né? Sim, Faz mestrado, doutorado, eu estava já há 10 anos no meio acadêmico, 10 anos na direto, academia. Uhum, fazendo vários projetos, mas dentro da academia. Então, a gente está acostumado com bolsa. Bolsa uhum, é algo que você não tem férias, você não tem 13º, você ganha mal. Cá para nós, a gente ganha muito mal. Para uma uhum. pessoa, né, que formada, Que com dedica a sua especialidade. vida, né? Uhum, Pois é. Então eu ficava pensando assim, gente, às vezes eu me sentia tão borocochô, eu falava, poxa, eu tô tão mal reconhecida, eu tô mal aproveitada, sabe? A sensação que eu tinha é que eu estava sendo mal aproveitada, que eu tinha um potencial. Tinham colegas meus que saíam do mundo acadêmico, né? Terminavam até mestrado, iam direto para a vida corporativa, né? E ganhavam muito bem. E eu ficava assim, gente, eu aqui, sabe, na academia, esperando ficava assim, renovação de bolsa, com medo de corte, não com medo conseguindo de planejar a sua cor. vida, né?
Exato, e acontece às vezes, né? Tem mês que Uhum, a bolsa não cai, aí você tem isso, você fica desesperado, e caramba, não caiu a bolsa, aí e às vezes nem cai, entendeu? Nem volta, uhum, não tem nem sim. retroativo. Então é tudo muito instável. Enfim, e aí eu comecei a pensar nessa possibilidade. Não, eu vou voltar para o mercado, mas ao E mesmo você tempo. já estava no seu pós-doc quando você começou com esse desejo já assim de sair do mercado, de não esperar pelo concurso? Como que foi? Então, a vontade de ir para o mercado já tinha começado no mestrado, Uhum. né? Quando terminei o mestrado. Só que quando você está no meio acadêmico e as coisas estão indo bem, você está em projetos, o próprio meio fala, não, continua, Vai te continua aqui, puxando. vai te Uhum. puxando, você já está aqui, continua. Né? Eu tinha um professor que falava, ué, você é aprendiz de feiticeiro, se torna feiticeira, né? Faça Uhum. o doutorado, e aí você vai emenda o doutorado, e cada vez mais você está mais envolvida com o meio, né? Você sabe como é que funcionam as coisas, é um ambiente que muito acolhedor. Gente, É. universidade é algo muito acolhedor. Então, Uhum. se não há aquela vontade real de sair, Você vai entrando ali, ficando aconchegante, você conhece todo mundo, aquele ambiente agradável, né? Se tudo tá fluindo bem. E aí você vai ficando, né? sim, você vai ficando, a sua vida vai passando, né? E, enfim, e aí entrei no pós-doc na área de elétrica, né? Uhum. Na área no setor, na parte elétrica. E desenvolvi lá o projeto, foi durante a pandemia, e quando eu saí, acabei esse um ano de pós-doc nesse programa, eu falei, vou voltar para o meu programa de planejamento energético, desenvolver outros projetos lá dentro, que eu já conheço melhor o pessoal. E aí eu pensei, gente, eu vou ficar até quando fazendo pós-doc, pós-doc, pós-doc? Até porque tem limitação de tempo, você não pode passar mais de 5 anos fazendo pós-doc. Uhum. E, e a vida passando, e você sem nenhum tipo de garantia, ganhando mal, né? Baixo Sem reconhecimento, sem férias remuneradas, sem convênio médico, né? Nenhum tipo de benefício, é muito complicado. muito complicado, né? Enfim, e aí eu pensei, não, eu quero sim entrar na área corporativa, porque eu acho que eu posso contribuir, né, nessa área e ver o outro lado, gente. É tão bom a gente Uhum. poder ver o outro lado, porque uma coisa a gente está na parte de planejar, né? Estar na universidade é algo mais de planejamento, né? A gente pensa nos projetos, a gente pensa. E a execução mesmo está na parte, né, de empresas, né? Você Uhum. consegue ver as coisas funcionando de outra forma. Então, eu queria ter essa experiência, né? Do outro lado. E, Má, a gente vai daqui a pouco falar dos processos seletivos, como que foi isso para você, como que foi a busca dessa vaga, mas antes disso, vamos contar um pouco sobre qual que é a vaga que você está hoje, né, o cargo que você está ocupando, o que que você tem feito lá dentro, tem correlação com a sua pesquisa, como que está sendo essa fase agora, né, de transportar todo o seu conhecimento, essa bagagem de mais de 10 anos na academia, agora para dentro do mercado. Então, parece que as coisas se encaixaram de um jeito, porque para começar a gente tem que ter muito claro o que, que a gente quer, né? Quais são as nossas aptidões e nossas possíveis vagas, né? Exato. E a sensação que eu tinha, Jaque, é que as vagas nunca eram para mim, sabe? Eu lia as vagas e eu Uhum. falava, não, essa vaga tipo, não tem nada a ver comigo. Não é possível que alguém vai se encaixar nessa vaga. Parece que eles pedem, né, coisas absurdas, né? Assim, tipo, falei, gente, estão pedindo uma super mulher aí, estão pedindo um super homem. Não é possível que alguém se encaixe nessa vaga. Mas, enfim. Sim. E aí eu não tinha essa visão que você passa pra gente, né, de que não é assim, nem você não precisa ter 100% daquela descrição, mas enfim. E aí eu me lembro que uma amiga que estudou comigo fez mestrado lá no planejamento energético e já está no mercado, ela foi direto para o mercado e Uhum. eu continuei.
Ela estava fazendo uma entrevista de emprego para uma vaga na área de inovação, que é algo que eu trabalhava no dia a dia. Uhum. E aí, ela estava fazendo a entrevista e ela, quando descreveram quais eram as atribuições, ela falou assim: gente, essa vaga é muito boa, mas é a cara de uma amiga minha. Eu não vou Caramba! continuar, porque eu vou recomendar essa amiga, gente, porque é a Essa é amiga descrição de dela. verdade, hein? Essa é amiga de verdade, uma. Pois é, ela falou assim, é a descrição dela é impressionante. Aí falaram, tá bom. E olha, pelo LinkedIn, tinham mais de 200 inscritos para essa vaga. Que É de coisa. analista sênior de inovação. Tinham mais de 200 pessoas inscritas. E quando ela me recomendou, né, falou, não, essa vaga é da Mariana. Me ligaram e, viram meu LinkedIn, né, viram a descrição no meu LinkedIn, que eu já tinha atualizado, que eu já Uhum. tinha colocado no padrão, Já já tinha estava feito, dentro aqui do, né, da nossa metodologia, muito bom. já estava dentríssimo, já tinha feito o meu currículo também Uhum. no padrão que você descreve, já estava alinhado. Ele só Maravilha. precisava, E porque aí, também se né, fazendo um parênteses, você vê a importância de estar com tudo pronto para a hora que a oportunidade chega até você, né? exato, E se você tivesse com o perfil do LinkedIn sem informação nenhuma, com um currículo que não te valorizasse, né, não tivesse preparada para fazer uma entrevista, para falar sobre você, eu falo muito sobre isso. Não adianta você começar a se preparar depois que a oportunidade chega ou depois que o desespero bate na porta. Porque a oportunidade pode chegar, né? Eu falo, tem uma frase que é assim: o seu próximo gestor ou gestora pode estar do seu lado e você nem imagina. Como é que você vai se apresentar? Como que você vai enviar o seu currículo para aquela pessoa que vai te pedir hoje? Então, olha que incrível, você exato, estava com tudo pronto a hora que chegou o convite. Muito tudo bom. pronto. E eu não vou dizer que eu não estava procurando, eu estava todo dia, né? Eu ia, Uhum, procurava vagas, eu me submetia a uhum. vaga, né? Mandava meu currículo, e às vezes até chato, né? É um processo complicado Sim, sim. né? E sempre mandava, não deixei de mandar, né? Uhum, Então, eu acho que o movimento também faz com com que certeza. você esteja O cada vez mais movimento alinhado. gera movimento, né? Você vai fazendo, fazendo, vai passando por aquela curva de aprendizagem até dos processos seletivos e as coisas começam a acontecer, sem dúvida. Sim. E o mais importante, né? A gente se autoconhecer. Às vezes a gente não tem a noção de tudo que a gente pode fazer, de tudo que a gente já fez, né? E É, essa avaliação que você faz a gente ter de nós mesmos, né? Tá ser apanhado de soft skills, ou apanhado de tudo que a gente já fez, né? E descrever isso é muito importante, sim, né? Porque fundamental. quando chegou o momento da entrevista, eu sabia exatamente o que que eu ia mostrar, o que que eu ia falar. Foi muito tranquilo e não tiveram dúvida que E era a aí, vaga para mim. eles então entraram em contato com você e te pediram para você enviar o currículo. Foi isso? Sim, é. Eles entraram em contato comigo, já tinham visto LinkedIn, meu LinkedIn, muito bom. pediram o currículo para que eu enviasse, né? Eu Uhum, enviei. E passou mais ou menos, estava com pressa para a contratação. Passou mais ou menos uma semana. Eu fiz a entrevista, naquela semana mesmo, eu fiz a primeira uhum, entrevista com a gestora, que seria a minha gerente atual, aham, que legal. junto com alguém do RH, né? E mais uma pessoa que é gerente de outra área, que também fez parte da avaliação. E as três me entrevistaram. Essa empresa é uma grande empresa, tá? Uhum. É uma grande empresa na área de energia, tem distribuidora, comercializadora, geradora de energia no mundo inteiro. Que E aqui legal. no Brasil tá Cresce. maravilhosa, assim, gente. Era a Uhum. empresa dos sonhos para quem quer trabalhar Ah, que nessa área, legal. empresa de sonhos, assim, muito Muito bom. maravilhosa. Demais. E aí
quando fiz a entrevista, deixei claro o que que eu sabia fazer e falei, a gente tem que ser assim, a gente tem que mentalizar da seguinte forma: a vaga é pra gente. Se você gosta daquela vaga, a vaga Ela é é nossa, sua. não tem para outra pessoa. É isso. É. Nossa, não tem quem fale que não. A gente tem que ir com aquela Você sensação de incorporar isso, né? Ver o seu curar. valor e eu, isso aqui é para mim, eu sei fazer isso, né? Eu posso estar Exatamente, aqui. Muito bom. exatamente. E outra coisa importante também, né, que eu vejo na entrevista, e cada vez mais essa tendência, é não só a gente dizer como a gente é, claro, não tentar nunca parecer o que não é, né? A gente não tem que tentar parecer o que não é. Mas as empresas, elas procuram pessoas que sejam legais de trabalhar, Uhum. né? Isso é muito importante, porque imagina você contratar alguém que seja. Você vai trabalhar no dia a dia, a pessoa seja carrancuda, uma pessoa chata, né? Não Uhum. dá, né, Todo mundo gente? quer estar do lado de alguém que te faz bem, que te coloque para cima, né? Que te ajude, não te atrapalhe. Exato. Então, isso conta muito. Eu vejo que isso conta muito. E, enfim. E aí, outra coisa também, gente. Se fizerem uma pergunta, né, que a gente não sabe, ou então é algo que a gente não trabalhou, a gente tem que ser claro, não, nunca trabalhei com isso, mas acho interessante, posso aprender, enfim, porque o importante é você ter o interesse, né? Você É, deixar claro que você tem o interesse em aprender, que você tem o interesse de crescer, enfim, e é muito isso. bom. E aí depois marcou a segunda entrevista já com o superintendente da área. Ele fez as perguntas mais técnicas, né? Mais técnicas mesmo da área. Eu fui respondendo e ele deixou o final claro assim: olha, Mariana, independente se essa vaga fizer sentido para você, você está dentro, mas eu acredito que em qualquer lugar que você esteja, você vai se dar bem, né? Que Deixou máximo. claro, foi muito Muito legal. positivo. Que bacana, muito legal. E até olhando aqui o seu currículo, você está numa vaga sênior, né, Mariana? Sim, E entrei direto. esse é um ponto que eu falo muito e quero fazer aqui essa observação, né? Que é um dos principais erros, é aquela consciência de eu nunca trabalhei, eu não tenho experiência, eu estou há 10 anos dentro da academia, como você disse, você estava há 10 anos ali, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E aí parecer, poxa, não, eu vou ter que entrar numa vaga júnior, eu bato muito na tecla, né? A Mariana, por exemplo, com uma experiência no nível de pós-doc, ela não é júnior, não é júnior. E aí a gente está aqui com uma prova viva, né? Ela já entrou no cargo de analista de inovação sênior, e aí vem aquele pensamento, ai, mas eu nunca trabalhei com inovação. Claro que trabalhou com inovação. Vocês viram ela falando, né? Eu estava trabalhando com inovação o tempo todo, na academia. E aí é transportar essa bagagem, tudo aquilo que você estava fazendo nesses 10 anos. Então, isso é muito importante de reforçar, né? O quanto tem valor aquilo que vocês fazem na academia e como que o mercado cada vez mais está vendo isso, né, Mariana? Você sentiu isso na entrevista, deles entenderem o que você fez, você conseguiu explicar bem o quanto que você estava vivendo já isso no seu dia a dia? Exato, a gente tem que fazer o paralelo, né, no sentido, o que que eles querem, né, para a vaga, e o que que você pode oferecer do tipo, o que você já fez naquilo, Uhum, né, naquela área. Então, assim, a gente sempre vai ter alguma experiência que se encaixe, né, no que estão propondo, no que eles estão querendo. uhum, perfeito. E, Má, como que foi o processo para você, né, até você me conhecer, você começar a implementar a metodologia? Como que você já estava se aplicando? Como que você percebeu e tomou a decisão de que você precisaria de ajuda nesse momento? Né? Foi no ano passado que você se tornou minha aluna, em 2022. Falou assim, agora eu preciso de ajuda de um profissional, de uma profissional que vai me trazer o que eu preciso aqui para essa fase de aplicação, né, e aprovação nos processos seletivos. Sim, eu vi a necessidade, né, justamente porque eu pensei, eu não tenho noção de como é que se faz um LinkedIn de qualidade, né, como é que monta, Você porque não tinha um existe. perfil antes?
não tinha um perfil, não tinha um perfil adequado. Tinha aquela história de colocar estudante, Uhum. ou é, estudante de doutorado. A gente tem muito esse Sim. costume. A gente não vê que a gente é um profissional, né? A gente já está na área e já trabalha há muito tempo, né? Uhum. E eu acho que isso vem também muito da gente escutar dos nossos pais, familiares, Ah, né? você Que só vão estuda? nossa, você só estuda, tu nunca vai sair da faculdade, né? É engraçado, eu acho que todo mundo passa por isso. Sim. E aí isso também afeta, né, a gente. Então, a gente vai internalizando, entendendo que eu acho que eu só estudo, né? Então, a gente se apresenta como estudante justamente por entender que, em geral, as pessoas veem a gente como estudante. Mas não é isso, gente. E aí, quando eu montei, justamente, eu pensei, não, eu preciso de ajuda para montar um bom currículo, preciso de ajuda para montar um bom LinkedIn, né? Eu não sei fazer isso. A gente tem que, até porque eu antes tentava entrar em vagas, né? E eu via que de cara eu era rechaçada, de cara era travado, assim, eu não passava para as fases mais avançadas. E eu falava, pensava, não, eu sei que eu tenho qualidade, mas se eles não estão vendo as minhas qualidades é porque eu não estou passando direito. Então eu preciso de Uhum. ajuda para montar, né? Então foi assim que surgiu a Jaque, né? Na minha vida, quando apareceu justamente essa pessoa maravilhosa que bota a gente lá para cima. Todas as vezes que eu estava me sentindo assim, desvalorizada na universidade, eu ia lá e vi um vídeo da Jaque, porque bota a gente para cima, Ai, que bom, fico né? feliz. Verdade. É muito bom. Ter esse feedback de vocês é incrível, porque assim, a gente produz, né? E, inclusive eu fico aqui fazendo entrevista, eu acho o máximo, assim, porque sempre que eu tô aqui, eu fico imaginando vocês e pensando em vocês, né? Então, quando a gente vê a materialização aqui do nosso propósito e você agora, né, vivendo esse outro lado, é fantástico. Eu sou apaixonada por isso. E o que que você sentiu, assim, Márcia, comentou sobre essa questão da postura de estudante, que é uma coisa muito comum mesmo de vocês. O que que você sentiu que mais mudou, tanto no seu currículo, no seu LinkedIn, até na sua própria comunicação, em se apresentar? Você acha que foi essa questão da postura de estudante ou teve outros pontos que a metodologia te ajudou? Olha, o mais importante é isso mesmo, né? Nessa questão de se portar como estudante e não como profissional, né? Isso é a parte principal. Mas eu acredito que a gente saber, né, e visualizar e colocar no papel, colocar no LinkedIn tudo o que a gente já fez, mas de maneira clara, sucinta, né, e direcionada para a vaga, isso é o fundamental. Porque não é só falar e descrever, porque a gente não Uhum. quer ser prolixo, a gente não quer É, fazer um textão, não dá para fazer textão. A gente tem que pegar no ponto onde aquela vaga, né, o que a vaga precisa. maravilhosa, é É isso sobre que faz isso. diferença. E conectar com a sua história, com a sua trajetória, né? Exatamente, né? Então, assim, a- olhar para dentro também. Acho que o que você mudou muito a chave em mim foi conseguir visualizar quais eram as minhas características, fazer a gente olhar para dentro mesmo. Uhum. O que eu tenho de bom? O que eu posso oferecer para o mercado? Né? O que eu tenho de diferencial? Quais são as minhas características que eu acredito que o mercado ia gostar? Então a gente não para pensar nessas coisas, né? E você faz nós refletirmos. Isso é importante. E é bem o ponto que eu falo, né? Que às vezes as pessoas chegam e me procuram e ela fala assim: ah, faz meu currículo para mim. E não é sobre isso, não é sobre eu fazer o seu currículo, né? É sobre você conseguir ter essa visão clara da sua história, de toda essa bagagem que vocês constroem. E é óbvio, o meu papel aqui é ensinar vocês como contar essa história, quais são as palavras, né? Qual que é a cabeça do mercado. Mas é vocês realmente terem essa postura de serem protagonistas, porque não é uma coisa para agora. Tudo isso que você desenvolveu
você vai continuar agora fazendo isso dentro da empresa que você está, para futuras oportunidades, para o seu crescimento, porque assim, essa primeira contratação é só o começo, né? Você vai crescer muito ainda, tem um futuro brilhante pela frente. E aí, quando você desperta, peraí, eu sei do meu valor, eu sei do valor de toda a minha bagagem, do que eu estou fazendo aqui, é algo que você carrega para sempre. Então, desde o começo de quando eu iniciei o desenvolvimento da metodologia, eu sempre, né, coloquei isso. Não dá para a gente só trabalhar o pontual, não é só o currículo, mas é trazer toda essa história de um jeito bem contado. Então, é maravilhoso ver que você, ó, pegou o jeito e conseguiu. Peguei. E é Muito muito bom. legal, essa vaga que eu tô, né, ela valoriza justamente o fato de eu ter feito mestrado, doutorado, de eu ser acadêmica, Que sabe? Isso legal. conta muito, porque eu estou na parte de insight, né? Uhum, Então, é justamente olhar, ter essa visão de pesquisadora, olhar para o mercado, conseguir ler, por exemplo, relatórios internacionais, né? A gente tem essa uhum. característica de conseguir ler e pegar o mais importante, né, de relatórios internacionais, de artigos, e é isso que eles querem, E né? Eles querem conectar, saber. né, com as demandas da empresa, do setor. Exato, e traduzir, né? Porque Uhum, muitas vezes não está numa linguagem fácil, o que vem de fora, né? Tem, mas é muita coisa. Então a gente consegue, a gente como pesquisador, a gente tem a capacidade, né, de fazer isso tudo ficar sucinto, porque afinal de contas a gente está acostumado a fazer artigo, a gente está uhum. acostumado, né, a A ler textos justamente. densos, né, referências pesadas, vamos dizer assim. Então você tem essa facilidade de pegar um texto difícil, interpretar, transformar isso em algo palpável. Exato, e fazer conexões, tirar Uhum, resultados, né? E fazer. E o meu objetivo dentro da empresa é justamente esse: pegar os estudos externos, conectar com os objetivos dentro dos objetivos da empresa, né? E, enfim, é esse meu objetivo dentro maravilhoso. do trabalho. Então, é valorizado sim, gente. Essa parte acadêmica é valorizada. Essa competência, a mente de vocês, o jeito que vocês são, né? E eu falo tanto sobre isso, tem até uma aula, né, dentro da metodologia, que são as competências que são muito presentes na academia, que são transferíveis para o mercado. E uma delas é essa facilidade mesmo, né, que eu trago como exemplo, que eu falo que vocês estão bebendo da fonte, daquilo que é mais novo, em teorias, em técnicas, em novas ferramentas, e o mercado precisa disso. E precisa de profissionais como vocês que têm essa facilidade. E, gente, isso não é todo mundo que tem essa facilidade. Não é, né? Então, vocês conseguem fazer isso, né? Com uma habilidade, com uma certa praticidade, que tanto que vocês muitas vezes nem percebem, porque para vocês é tão natural que parece que todo mundo faz. E não é. Então, é muito bom, Marina, você trazer essa visão agora de quem está do outro lado, para mostrar realmente, para fortalecer, né, essa importância que vocês têm. Muito bom. E aí, a pergunta que não quer calar, Mari, você vai conseguir ficar perto do mar? Vou conseguir ficar perto do mar, sim, gente. Muito bom isso. E a empresa tem outra questão que eu adoro, que por isso que eu falo, realmente essa vaga era para mim, porque Uhum, como a empresa tem sedes em todo o Brasil, né, e a gente está justamente nessa fase viajando todas as distribuidoras do grupo, né, para conhecer os problemas, assim, para entender quais são as dores, né, de conhecer pessoalmente, fazer integração mesmo, né? uhum, Então, eu estou numa fase onde eu estou viajando para vários estados do Brasil, conhecendo os locais, conversando, né, para entender justamente quais são as necessidades, para oferecer inovações, ver se a gente consegue justamente oferecer soluções e construir soluções juntos, né, de uhum, inovação. Isso é tão maravilhoso, porque eu amo viajar. Não sei se vocês são assim, mas eu amo viajar. E uhum, parece que a vaga foi para mim. E ainda uhum. tem a possibilidade, inclusive,
de mobilidade. Essa empresa oferece Uhum. possibilidade, caso eu queira, futuramente, ir para outro estado, eu posso. Se eu quiser ir para outro país, eu posso. Qualquer país que há. Uau, que legal! Tem mobilidade para a Espanha, tem mobilidade para o Reino Unido, mobilidade para vários locais. Então, Que é muito maravilhosa. máximo! Uau! Tá colhendo realmente tudo que você plantou nos últimos 10 anos, Mari. Muito Isso bom! aí, Ai, isso que aí. delícia! Que alegria! Só crescimento, tenho certeza que você vai assim, aproveitar muito essas oportunidades agora e curte muito esse momento, né? Aproveita, comemora bastante, porque realmente vocês merecem muito. Fantástico. E, Mari, para a gente fechar, queria que você deixasse uma mensagem, um conselho para quem ainda está naquela fase que você estava antes, né? De, meu Deus, o que que eu faço agora? Como que eu me aplico? Nenhuma vaga é para mim, né? Essa angústia de ler as vagas e não se encaixar. E agora você, né, se encaixou perfeitamente, está super feliz. O que que você gostaria de dizer para essas pessoas? Olha, para começar, que não desanime, porque a gente não pode ficar com baixa autoestima no sentido de que toda vez que a gente se sentir mal para baixo, né, se sentir desvalorizada, porque isso acontece muito no meio acadêmico, né? Então, eu penso o seguinte: para e começa a escrever tudo que você já fez. Comece a escrever tudo que você tem de bom, suas características, o que que você tem de forte. Se você fosse vender um produto e nesse produto seja você, como é que você se venderia, né? Então, assim, eu acho, gente. E outra coisa, siga os passos que a Jaque passa pra gente, né? Porque faz toda a diferença. Escute ela, porque a Jaque consegue botar a gente para cima, sabe? É real isso, né? A gente consegue se sentir melhor só dela falar, tipo, realmente. Então, a mensagem que eu passo é: não desanime. Se não for dessa vez, vai ser da próxima. O importante é você não parar de procurar, né? Deixar claro para as pessoas ao seu redor, isso é muito importante também, gente. Deixa claro para as pessoas que você convive o que você quer. Se você quer entrar justamente numa empresa, deixe claro para os seus colegas, procure colegas que já estão na empresas, fale para eles: olha, tô a fim de entrar. Se você se tiver uma vaga, me recomenda uma vaga nessa área. Uhum. Então é muito Fundamental. importante, gente. Ativar Fundamental. os contatos, fazer networking, sem ter vergonha, você não está pedindo nada para ninguém, é só sinalizar, olha, eu estou nessa fase, estou buscando oportunidade, se souber de alguma coisa me fala, abrir realmente para as pessoas, porque se você não falar, as pessoas não vão saber, que é até o que você trouxe no começo, né, Mari? Quem não é visto não é lembrado. Não tem como a pessoa falar assim, nossa, mas a fulana que está lá na universidade, eu vou falar com ela. Você não sabe, às vezes ela está achando que você quer continuar ali, então, é ter essa iniciativa, né? Tomar essa atitude mesmo de buscar, né, a contratação. Exato. E deixar claro para os colegas que você quer isso. Isso faz toda a diferença, porque assim que surgir uma oportunidade, eles vão lembrar de você, né? E networking é muito importante, Muito. né? E seguir as dicas mesmo. Seguir as dicas da Jaque, do tipo atualizar e fazer o LinkedIn, fazer o currículo, que é isso que, né, que faz a gente conseguir se vender e conseguir ser chamado para entrevista. Porque, gente, entrevista, botou na cabeça que a vaga é sua, não tem outro caminho. A verdade é essa. Uhum, exatamente. E eu me lembro que eu tinha muitos pensamentos quando eu estava na graduação, procurando pelo primeiro estágio. Eu tinha muita dificuldade de passar da fase de análise de currículo, porque eu fiz bacharelado em linguística, que é um curso pouco conhecido até hoje, em 2012, 13 era mais desconhecido ainda. E aí eu falava assim, eu só preciso passar para a entrevista, porque eu indo para a fase de entrevista, essa vaga é minha, eu vou deixar claro. E foi exatamente isso, a primeira entrevista que eu fiz,
eu fui aprovada para o estágio que me permitiu desenvolver toda a minha carreira, inclusive estar aqui com vocês hoje, né? Que foi o estágio numa instituição, foi no meu primeiro estágio na Embrapa, né? Instituição Pública de Pesquisa, que me fez me apaixonar por ser essa comunicadora da pesquisa e hoje, né, por ajudar vocês a se comunicarem. Então, eu sempre tive muito esse pensamento, eu só preciso dessa oportunidade. E aí, passar. E nós, Má, Exatamente. quase fomos colegas de universidade, porque eu passei na Federal Rural do Rio, em Ah, jornalismo. foi? Que Mas legal. aí eu passei na Federal Rural do Rio, em jornalismo, e passei na Federal de São Carlos, em linguística, e optei por São Carlos, por estar perto de casa, da família e etc. Mas quase fui, viu? Quase fui fazer a matrícula lá. Olha, e outra coisa que me veio à cabeça também, Jaque, é o seguinte: não importa a área que a gente esteja, né? A gente sempre pode oferecer coisas para empresas até que a gente nem imaginava, né? Sim. A gente pode contribuir, porque, por exemplo, no meu grupo, o meu grupo ele é bem pequeno e todos os colegas entraram juntos, foram contratados juntos, nossa equipe. Uhum. E em gente de relações internacionais, tem gente que é economista, eu sou a única engenheira do grupo. Trabalhando com energia, tá vendo? Exatamente. Então, Então tem tá. biólogos, tem, tem outros na área que trabalha com a gente, que é a área de ESG, né? Uhum. Existem outros tipos de carreiras, né? De formações. Então, assim, gente, é uma empresa distribuidora de energia. Então, assim, engloba todo mundo. A Olha que eu gente já estou sempre. pensando numa mentorada que começou a mentoria faz uma semana. Eu vou passar o currículo dela para você, porque ela é exatamente dessa área. Só que ela é de relações internacionais, e trabalha com estudos em relação à energia, ESG, as questões da Agenda 2030 da ONU, esse enquadramento. Tem algo bem legal, vou falar para vocês fazerem um networking. Legal, legal. E é isso, Muito gente. bom, muito bom. Má, muito obrigada novamente por você ter conseguido um espaço aí na sua agenda, nessa nova rotina, para conseguir estar aqui contando a sua história. Tenho certeza que vai agregar muito e despertar realmente, né, esse valor. E muitas pesquisadoras, para que elas consigam ver realmente o quanto que vocês fazem, quanto vocês produzem dentro da academia e o tanto de oportunidade que existe no mercado. Então, gratidão, muito obrigada. Não, obrigada a você pelo convite. É um prazer esperar outras pesquisadoras. Muito bom. E conta comigo agora nessa nova fase, viu? Lembre-se que você continua sendo minha aluna. Eu sei que é um novo momento, então se tiver dúvidas, quiser mandar mensagem, estou super à disposição para te ajudar também nessa nova fase.